Certas obras são responsáveis por modificar o gênero e trazer um respiro e uma nova perspectiva sobre o cinema. E John Wick fez isso através da porrada. Olá, meu nome é Celto, sejam muito bem-vindos aqui de volta ao Pensa Rápido, esse quadro onde eu trago aí algum tema da atualidade e comento em cima dele. Hoje iremos falar sobre John Wick, porque o quarto filme estreou no cinema e eu quero comentar um pouco sobre como ele modificou muito do que conhecemos sobre o cinema de ação. Mas antes de começarmos o vídeo, gostaria de pedir para você, se possível, se inscrever no canal, deixar o seu curtir, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e também, logo após o vídeo, acessar nossas redes sociais que estão na descrição. Também durante o vídeo vão estar aparecendo alguns cards aqui em cima que você pode conferir e ver alguns outros vídeos aqui do nosso canal. Mas sem mais delongas, vamos para o vídeo. Iremos falar hoje sobre John Wick. E por que eu quero falar? Porque primeiramente, John Wick 4 é um dos melhores filmes de ação que eu já presenciei e vi em toda a minha vida. Sim, talvez seja meio arriscado falar isso, mas honestamente, para filmes de ação, para mim, não é. A franquia John Wick como um todo, para mim, é uma das melhores franquias de ação de todos os tempos e tem muitos motivos para isso. E por mais que seja surpreendentemente uma franquia que passou por muitos apertos. Porque o primeiro filme, por exemplo, ele rendeu só 14 bilhões no cinema ali nos Estados Unidos. Mas surpreendentemente fez um sucesso entre as pessoas que gostavam primeiramente do Keanu Reeves e também viram ali uma oportunidade de ver um novo filme de ação mais interessante do que a maioria estava se propondo a fazer na época. Porque na época, anteriormente de John Wick, nós tínhamos sim um cinema de ação produtivo, entretanto construído em cima de uma base que não era muito bem sólida. O grande expoente, digamos assim, era, por exemplo, a franquia Bourne, Identidade Bourne, entre outros. Mas eu vou mostrar para vocês agora uma cena que vocês estão vendo aí, que vai mostrar como a ação se difere de John Wick. Primeiro, Identidade Bourne, depois John Wick. Deu pra ver que é bem diferente os dois. E por mais que cada um tenha seus méritos, o cinema na época já estava mudando, porque já estava saturado com a quantidade de filmes que emulavam a mesma narrativa. Porque se não era um filme que apelava de maneira gigantesca para o CGI, era um filme que apelava de maneira gigantesca para os cortes. E muitas das vezes, até mesmo os dublês não eram tão bem assim representados na época. Tinha, claro, filmes que fugiam um pouco disso, como Taken e The Raid, de 2011. Contudo, eram raros os filmes que faziam isso. E houve uma questão muito importante, que é o seguinte: Hollywood é sempre uma indústria que busca, em sua maioria, construir uma base da sua cultura ocidental como sendo o precursor de várias coisas, sendo que na maioria delas não é. E quando olhamos para a cultura oriental, mais precisamente para o cinema japonês e chinês, nós temos aí uma grande diferença do cinema de ação. E eu vou olhar mais precisamente para o Jack Chan. Um dos grandes segredos dele não é o fato dele ser um grande lutador, não é o fato dele ser um grande diretor. Tem isso também, mas um fato importante é os detalhes. É o apelo por fazer e construir algo que é, nos seus mais mínimos detalhes, perfeitos. Então temos vários vídeos aí pela internet que mostra que ele é um cara que repete a cena mais de 50 vezes para acertar ela em sua perfeição, para ao máximo possível fazer daquela cena o mais assertivo possível no que ela se propõe. Então, quando chegamos em John Wick, ela pega muito de várias coisas aqui que eu citei até agora.
principalmente ao fato das pessoas envolvidas nesse projeto. Dentre elas, o diretor Sid Stahelski, que é um cara que foi dublê do próprio Keanu Reeves nos filmes de Matrix, o Keanu Reeves como protagonista e o David Leitch como produtor, que também tinha feito alguns filmes de ação anteriormente. Então nós juntamos essas 3 pessoas. Em volta disso, chamamos alguns atores de renome, como o Ian McShane, o próprio William Dafoe no primeiro filme, e construímos em volta desses atores um universo que colabora para as cenas de ação e para toda essa sanguinolência que é criada em cima de John Wick. E lembra que eu falei que a proposta anterior era de Hollywood construir na sua base uma estrutura ocidental do que é o cinema de ação? Aqui em John Wick vemos uma mistura dessas duas coisas, porque ainda temos cenas com armas, por exemplo, mas muito mais disso temos o contato físico, porque como eu mostrei as 2 cenas anteriores, a diferença entre as duas é a percepção que temos do contato físico entre os atores, entre os dublês. Porque existe uma diferença muito grande entre sentir o impacto de uma cena e somente ver ela. Porque quando vemos ela e vemos os cortes e tudo mais, a suspensão de descrença que temos daquilo é muito baixa. E nós acabamos levando aquilo muito para a ideia de que, isso é um filme. Então, bem, não tem impacto grande nisso. Já em John Wick não. Temos a percepção de que é um filme, mas a percepção daqueles impactos, eles estão ocorrendo de verdade, diferentemente do que vemos em filmes que apelam para cortes, que apelam para cenas de ação que tem vários takes diferentes e que ou apelam para o CGI também. Então em John Wick ele traz essa proposta, traz essa questão de trazer uma certa perfeição para cada cena, onde eles tentam repetir o máximo possível, onde passam diversos meses treinando com os dublês. O Keanu Reeves passa diversos meses treinando para interpretar o personagem, assim como seus outros atores, trazendo então todo o conhecimento que o diretor, o Sid, ele tem como dublê para esse filme e construindo em cima disso o que sabemos que é hoje uma das maiores franquias de ação da atualidade, que é John Wick. E fora isso, também tem a questão do próprio universo de John Wick, que é um universo que te deixa interessado por saber mais, que é algo que muitos dos filmes de ação não tinham. Nós tínhamos o apelo do protagonista, que ele estava em busca de vingança, ou estava em busca de entender algo, ou em busca de entender a si mesmo. Em John Wick também temos o senso de vingança, mas em cima disso temos um universo que já existe, ou seja, ele já é um assassino, ele já é um cara treinado. Então agora resta a nós descobrir como ele se tornou isso, onde ele está nisso tudo e, acima de tudo, é claro, o que diabos está acontecendo com essas organizações, dessas pessoas que estão atrás dele e, é claro, do que é o Hotel Continental e do que é toda essa gigantesca gama de personagens que compõem John Wick. Temos Keanu Reeves, temos um diretor que sabe o que está fazendo com seus dublês, com as cenas de ação, temos o produtor, que é o David Leitch, que entende como o cinema de ação funciona com mais contato físico, temos várias referências muito boas ao próprio cinema oriental, ao próprio western também, o cinema do Velho Oeste. Então temos várias coisas, além, é claro, de uma gama de elenco muito boa que foi escolhida ali para estar nos filmes. Então temos tudo isso constrói um filme que escala a cada sequência, escalando no 2, escalando no 3 e chegando ao seu máximo no 4, e com isso reconstruindo e mostrando um novo rumo para os cinemas de ação em Hollywood. E temos os vários exemplos que podemos falar. Temos Atômica, com a Charlize Theron, que é um bom exemplo, que é um dos recentes que foi lançado após John Wick, que traz uma protagonista feminina, traz tudo isso que eu falei. Temos também Nobody, que é um filme que também aborda isso. Trem Bala, que também foi dirigido pelo David Leitch. Até o mesmo próprio Deadpool 2, que o David Leitch produziu. E por mais que tenha bastante CGI, a ação
vemos ali muito presente dele. Fora, é claro, a própria narrativa de vingança, que se tornou bem popular após John Wick, de que o personagem perde alguma coisa importante ou perde alguém, então ele parte em busca de uma vingança. Então o John Wick ditou muito do que é o cinema de ação atualmente, e ditou muito o que deve ser feito e o que não deve ser feito. E é claro, com isso surgiu cópias mal feitas, surgiu pessoas tentando emular uma narrativa que não existia ali e construindo algo que, bem, não funcionava muito porque, bem, ele só estava tentando refazer algo que já estava feito. Então o John Wick não criou necessariamente uma fórmula, ele mostrou o caminho, porque se fosse uma fórmula, todos esses filmes funcionariam, e a maioria deles, bem, não funciona. E é claro, antes de terminar aqui este vídeo, eu também queria citar um outro exemplo, uma outra referência que eu acho que influenciou bastante também o cinema de ação, mas também as séries, que é Demolidor. A primeira temporada, que trouxe muito esse contato físico, e além disso, contato físico onde o protagonista apanha, que é o caso de John Wick também, onde o Keanu Reeves apanha durante o filme inteiro, mas eu acho que também ele teve uma influência importante aí no meio disso. Mas, como um todo, John Wick, para mim, representa muito do que é o entretenimento ao entrar numa sala de cinema. Porque confessamos que a narrativa do filme, né, o próprio ator, Keanu Reeves, não é um cara digno de 4.000 Oscars. Se bem que Oscar não importa muito, mas... entretanto, ele é um cara que tem um carisma gigantesco. São personagens que têm muito carisma, um universo muito interessante, e que mostra a experiência do cinema, a experiência do que é fazer ação, sabe? E que pra mim me impacta muito e que mostra que John Wick, das contas, é uma franquia que vale muito a pena. E que acabamos ficando, de certa maneira, felizes, porque um cachorrinho morreu pra ter essa franquia. Isso foi meio pesado, né?